O torcedor começa a ser apresentado ao novo São Paulo, New São Paulo. Seguro na defesa, objetivo, intenso e letal. O modelo de jogo mudou. Se antes o time jogava para as estrelas, agora os veteranos que se adequem. E você, já pediu desculpas para o Zubeldia hoje? Duas vitórias na semana, vitórias que dão uma trégua, né? Em relação à histeria das redes sociais, em relação ao Zubeldia. Mas o que mais chama a atenção do São Paulo, desse New São Paulo 2025, como o Zubeldia falou na coletiva, depois do jogo contra o Libertad, é que o São Paulo, aos poucos você vai conseguindo enxergar diferenças assim enormes do estilo de jogo, né? Ele claramente tem um estilo de jogo para jogar fora de casa e dentro de casa. Só que ambos são com muita intensidade, um time sólido defensivamente, graças também à evolução do Rafael, e um time muito objetivo, que a gente não via no São Paulo desde Diego Aguirre, né? Vamos lembrar, teve o Diniz, La Fiera, teve Diniz, teve Rogério, teve Dorival, e esses times sempre eram moldados para ter a posse de bola, tocava de lá para cá, e queria ter o controle do jogo tanto dentro do Morumbi quanto fora, e às vezes era incompatível. Dentro do Morumbi, sim, fazia prevalecer, mas fora, tentando exigir, tentando impor seu futebol diante das peças que tinha, não conseguia, tanto que o São Paulo sofria muito para ganhar fora de casa. Dito tudo isso, lembra com saudade dessa época? Você gostava? Gostava muito. Sempre gostei muito do estilo de jogo do Aguirre. Achei que ele foi injustiçado na demissão dele do São Paulo. E eu acho que hoje em dia o time do São Paulo é até um pouco melhor, né? Com um pouco mais de talentos e mais pulmão, mais juventude. Exatamente. Né? E você... Eu fiz uma provocação no começo, que é o seguinte, no começo da temporada o São Paulo imaginava jogar com um quarteto, tentou, né? Mas claramente a gente via que tinha... é um time muito mais cadenciado, o estilo de jogo do Lucas, do Lucas de carregar a bola, do Luciano também de prender bastante a bola, o Oscar, que é um cara que que começou a jogar na ponta, depois o Zubeldia até colocou ele de volante, né? Foi bem, mas o Caleri não necessariamente um jogador rápido, né? O time girava em torno desses quatro. Hoje, o Zubeldia, diante de tanta dificuldade, circunstâncias aí por causa de lesão, mudou o estilo de jogo, conseguiu encontrar o estilo de jogo do São Paulo. E a pergunta que eu faço é essa. Você agora acha que os veteranos do São Paulo vão ter que se adaptar a esse novo estilo? Eu acho que eu não colocaria todos eles no mesmo balaio. Pra mim, o Oscar, ele tá num pote diferente de Lucas, inacreditavelmente, e do Luciano. Porque eu acho que o Oscar, por mais que ele tenha ficado fora e tudo, ele demonstra, sim, uma intensidade compatível com o que o São Paulo vem apresentando nesse momento. E já o Lucas, eu sei que o pessoal não gosta que fale isso, mas eu preciso falar porque é a minha opinião. Eu acho que ele tava com pouquíssima intensidade nos jogos que foram ali meio que cruciais para começar a enterrar o trabalho do Zubeldia naquele momento. Sim. Eu acho que ele é coparticipante disso, porque eu acho que não entendeu muito bem que são jogos que são importantes nessa trajetória da consolidação de um trabalho, né? Então, eu acho que o Oscar é diferente disso. Então, acho que o Lucas e o Luciano vão sim ter que se adequar. Claro, são jogadores mais experientes e tudo mais, mas eu acredito que esse novo gás, essa nova golfada de ar aí que o São Paulo tomou com a subida do Ferreirão, do Matheus Alves, né, pro profissional, eu acho que eles vão necessitar de uma adaptação e de um novo olhar, né? Um novo olhar, porque agora existe competição pelas posições, né? Perfeito. Então eu acho que isso é positivo pro time também, esse crescimento, até pra quando esses cobras aí voltarem, saberem que a coisa não tá tão garantida assim, a titularidade deles talvez não esteja tão garantida. É saber se o Zubeldia, acredito que ele já demonstrou isso, vai ter peito de
Se preciso colocar eles no banco novamente. Eu acho que as pessoas falam muito, porque devia ter testado a base antes e não sei o quê. Por que não colocou no Paulista? Porque daí já poderia estar melhor. Bom, a decisão institucional do São Paulo foi que os meninos, Matheus Alves, Lucas Ferreira, não fossem para os Estados Unidos fazer a pré-temporada com o restante com o elenco profissional. Então a opção foi, não, eles vão jogar a Copinha. E eles foram campeões da Copinha. E isso é importante para dar uma casca, né, uma couraça de competição para eles. E aí depois eles foram, né, integrados ao elenco profissional. E assim, gente, isso aí foi, fevereiro, nós estamos quase em maio. É um tempo razoável, não é tanto tempo. São 3 meses, nem 3 meses. Então eu acho que é muito, muito barulho advindo de uma antipatia mesmo, que eu não sei porquê. O Zubeldia acabou angariando isso contra ele, porque pra mim, na minha opinião, é o oposto, né? Eu tenho mais simpatia por ele do que antipatia. Então talvez também eu veja a coisa sob uma ótica um pouco mais otimista do que vários torcedores. Então, ele, no começo do Paulista, o Zubeldia também, considerando isso, que institucionalmente a decisão do São Paulo foi que a base jogasse a Copinha e viesse depois pro profissional, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a prioridade do Zubeldia, também ali respaldado pela diretoria, era viabilizar o quarteto. E não viabilizar a base. Naquele momento, era viabilizar o quarteto, né? Então, enfim, foi como a coisa foi acontecendo, e eu acho positivo que, diante dessa circunstância de poucas peças, ele tenha conseguido, mesmo assim, bons resultados mais consistentes, não perdeu ainda, ganhou pouco, é verdade, mas não perdeu ainda, e o São Paulo é um time que, na minha opinião, joga até melhor fora de casa do que em casa. Isso é uma característica muito curiosa, considerando que, com o Dorival, Rogério, como você falou, era um suplício jogar fora de casa. Dentro de casa era uma maravilha, mas fora de casa era um horror, parecia outro time. E eu acho que o São Paulo consegue, agora com o Zubeldia, obter um equilíbrio maior entre essas atuações fora de casa e as atuações no Morumbi. E eu acho que isso é positivo. Para Copas, muito positivo, mas também para o Campeonato Brasileiro, né? Esses empates fora de casa, desde que você consiga, e como conseguiu agora com o Santos, né? Desde que você consiga consolidar um pouco mais essa atuação nos seus domínios. Eu não tô vendo todo esse problema que as pessoas continuam a apontar no trabalho do Zubeldia. Para mim, não sei. Bom, antes então de eu falar uma coisa importante aqui sobre duas caras, fora e dentro de casa, né? Antes de eu falar isso, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você gosta desse jogo mais objetivo, né? Reativo, objetivo, intenso, marcação-pressão? Ou você prefere aquele jogo de posse, né? De um controle maior do jogo? Deixa a sua opinião aí, beleza? E se inscreva. E você falou da zaga, né? Uma coisa que chama muita atenção, e eu vi muita gente na internet também, aí eu não entendo, cara. Aí eu parei também, criticando Ferrarese e Cedric, a dobra de lateral. Ferrarese e Cedric. Cara, pra jogar fora de casa, essa duplinha tem sido, assim, extremamente confiável. Extremamente. Você prefere o fragmentado do Igor Vinícius jogando de lateral direito contra o Libertad, um monte de ogro lá do Libertad jogando bola na área. Mas me fala especificamente do Ferrarese. O quanto que ele é importante para sustentar esse esquema híbrido, né, do Zubeldia. Tem hora que ele vai para 3 zagueiros, tem hora que vai para a linha de 4. O que você acha do Ferrarese? Eu adoro o Ferrarese. Ele é um dos meus jogadores preferidos do São Paulo. Eu acho que ele tem uma história no São Paulo que ele teve uma lesão muito séria, ele ficou quase um ano parado, ele comeu banco um tempão, apesar de eu achar ele um jogador mais técnico e mais eficiente do que outros que entraram ali no lugar dele. Nunca reclamou, nunca fez biquinho, nunca contaminou o ambiente, sempre somando ali os esforços até psicológicos de apoio aos companheiros. Gosto muito desse jogador. Dito isso, em campo, eu acho que ele também é bastante versátil. Ele tem essa versatilidade, você olha pra ele é o jogador mais alto de estatura do São Paulo, né? Tem ali 1,90 m. E aí você olha pra ele, parece que ele é meio grandalhão, desajeitado. Ele tem uma presença ofensiva excelente, excelente. Ele tem feeling do que tem que fazer na hora que chega ali. Ele vindo de trás, ele vem com aquele corpanzil dele. Olha,
chuta bem no gol. Inclusive, acho que o São Paulo deveria procurar mais ali ele de cabeça, sendo o jogador mais alto na sua bola aérea ofensiva. E ontem é uma prova disso, porque quem dá assistência para o segundo gol, que fez o São Paulo respirar na partida, foi o Ferrarese. E é um cruzamento perfeito que ele dá na cabeça do André. E mais, ele dá o cruzamento de primeira. E é esse toque de primeira, esse cruzamento de primeira dele, que ele tem a presença de espírito de fazer isso rápido, faz com que a defesa do Libertad se confunda ali e o André possa cabecear com um pouco mais livre, né? Então, eu acho que ele é um jogador que às vezes é pouco falado, porque tá todo mundo ali com razão, e eu também inebriado pelo Matheus Alves, Ferreirão, Ferreirinha, mas o Ferrarese, ele viabiliza muito essa objetividade do São Paulo. Ele é um jogador muito objetivo, eu acredito eu. E mesmo na defesa, quando ele troca passes, você vê que o passe dele é mais rápido que dos outros. E sobre a dobra dele com o Cedric, eu acredito também que existem diversos momentos no jogo. Você tá jogando fora de casa, você quer já começar com tudo, nem sempre assim, entendeu? Então faz ali o primeiro tempo uma coisa um pouco mais cautelosa, você vai sentindo como é que estão os jogadores do adversário nesse dia também, nessa noite, né, no caso. Você faz um pouco mais de cautela, um pouco mais de pragmatismo, consegue segurar o resultado e aí depois arrisca um pouco mais, né? Porque imagina se arrisca logo de cara, tira um ou tira outro, né? Cedric ou Ferrarese, e a coisa já vai pro vinagre logo cedo, enfim. Eu acho que é positiva essa cautela um pouco maior e gosto muito desse jogador. Acho ele tem malícia também. Ele é um jogador que, como ele tem esse know-how de jogar eliminatória e conhece muito bem as canchas sudacas, e os próprios jogadores ali, ele fala o idioma, eu acho que ele, principalmente para Libertadores, é muito, muito, muito positiva a presença dele. E agora o São Paulo tem uma maratona, né? São Paulo vai, né, está passando por uma maratona e obrigatoriamente contra o Ceará vai ter que rodar. Inclusive, seu Alisson, André Silva, esses caras não podem jogar esse jogo contra o Ceará, né? Senão eles vão estourar. Então vai poder entrar o Rian, né? Talvez o Negruti jogue, né? Tomara o Luan também volte a ser relacionado. E, enfim, cara. E essa trégua que essas duas vitórias deram, tomara que faça aí que né, as pessoas comecem a refletir um pouco mais e a torcer mais e brigar menos, né, na internet, né? A gente já falou em vídeos aqui que a gente acredita nisso, a gente torce para dar certo, né? E a gente vê que tem um caminho. Se fosse qualquer outro técnico que já passou pelo São Paulo, técnicos supostamente consagrados, iam estar reclamando, iam estar expondo o time, e o Zubeldia faz o contrário. Ele abraçou, ele absorveu, ele falou pela diretoria, a diretoria não falou um minuto, e comprou, e os jogadores compraram a ideia, né? Você vê o Luciano, que foi o que deu chilique, foi o que é um dos jogadores que o Zubeldia mais protegia. E hoje o Zubeldia deve ter. O Luciano deve estar queimado perante o grupo, porque as pessoas veem. O Zubeldia protegeu você pra caramba, colocou você pra jogar, você deu chilique, agora você tá no banco e com razão. E o Luciano deve reconhecer isso. Eu tô no banco com razão, porque os moleques estão jogando melhor, né? Então assim, você vê que o time ele tá unido, tem uma união ali do time em busca do objetivo. Tomara que seja a Libertadores, né? Pois é, e eu acho que essa postura desses bastidores aí do Zubeldia revela até uma certa coragem, uma hombridade, né? E não essa tal da covardia que o senhor Caio Ribeiro e outros por aí ficam acusando o técnico argentino de ter, né? Que eu discordo frontalmente. Então, se um dia eu critiquei o Zubeldia, tô aqui na fila também pra pedir desculpa. E você tá disposto a pedir desculpa? Você vai pedir desculpa pro Zubeldia? Eu não preciso pedir a menor desculpa, porque tu sabe disso, tu sabe que eu sempre fui a maior Zuba Lover do Brasil. É que eu não me exponho muito porque eu tenho um pouco de medo, né? Tô sendo bem sincera aqui. Mas antes dele vir pro São Paulo... você já gostava dele. Eu já falava pra ele, eu já falava pra todo mundo. As pessoas falavam, não aguento mais ouvir você falar de vir Zubeldia. Chega, esquece essa história. E aí ele veio, e eu gosto da figura, fazer o quê? Isso... É isso. Então não preciso pedir desculpas, viu, Zuba? Porque... Bom, então é isso. Voltamos, né? Voltamos com tudo. E... O que você acha? Não deixa de se inscrever, beleza? Beijo na alma. Tchau, tchau.